Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã. Estamos nesse mês de fevereiro com uma série de reflexões a respeito da vida cristã vitoriosa. E nós estamos trabalhando alguns princípios para que isso seja uma realidade na vida de todo cristão. Nosso tema hoje é crescimento pela graça. A vida cristã vitoriosa passa pelo crescimento na graça. É muito importante nós considerarmos que os cristãos crescem na graça de Deus. As Escrituras apontam para isso, que o desenvolvimento e o crescimento da vida cristã é pela graça. A passagem mais usada a respeito disso, nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz assim: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela nos diz, então, exatamente o que cremos ser a vontade de Deus para nós. Ela também diz que o Senhor é que torna possível experimentarmos este crescimento na graça. Mas nós precisamos aceitar que não somos mais crianças. Precisamos aceitar a necessidade de crescermos plenamente em Cristo. A fé é muito importante para que possamos alcançar a perfeição na medida da plenitude de Cristo, pois este é o propósito, o alvo do nosso crescimento. Que cresçamos à perfeição da medida da plenitude de Cristo. O cristão, até a eternidade, está em processo de crescimento até atingir, então, a estatura do varão perfeito. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos de 13 a 15, nos falam assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Muitos estão atrofiados em seu crescimento, estão nanicos, embrutecidos, porque não querem crescer. Estão aí, dando trabalho aos seus líderes, aos seus familiares, adultos por fora, crianças por dentro, birrentos, de mal com Deus, de mal com a igreja, de mal com os irmãos, crentes que se recusam a crescer, crentes que estão dando trabalho. Os cristãos que não se recusam a crescer são felizes, mesmo no meio das suas provações. Porque não precisam permanecer criancinhas que necessitam então de leite, mas pela experiência e pelo desejo de crescer chegam ao momento de precisarem de alimento sólido. Eles ficam tristes diante da ideia de não crescerem na sua vida cristã. O crescimento produz cristãos plenamente desenvolvidos e frutíferos espiritualmente. Crente que não está dando fruto está atrofiado, não está crescendo no alvo para o qual Deus tem para ele. Esta é a meta que nos foi proposta. À medida que crescemos, nos tornamos mais parecidos com o Senhor e menos parecido com o mundo. Quanto mais parecido com o mundo,
nós percebemos que esta pessoa parou de crescer ou está crescendo para o lado errado. Crentes de verdade estão crescendo e cada vez mais estão parecendo com Jesus. Agora, os crentes que não estão crescendo estão cada vez mais parecidos com o mundo. Para crescer na graça, é necessário primeiro estar plantado na graça. Graça é favor imerecido. Uma alma que está plantada na graça cresce em um mês mais do que em anos de crescimento em qualquer outro terreno. A graça, ela é o terreno mais fértil. As plantas que crescem na graça o fazem com rapidez. Por quê? Porque são cuidados por um jardineiro celestial, aquecidas pelo sol divino, irraigadas pelas chuvas celestiais. Não é de se admirar que estejam dando frutos. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita a 100, a 60 e a 30 por 1. Mateus 13:8. Alguém pode estar se perguntando o que quer dizer crescimento na graça. Poucas pessoas elas fazem ideia do que a graça de Deus realmente significa. A graça é o maravilhoso e ilimitado amor de Deus se derramando sem medida sobre nós e em nós. Nós o recebemos em razão do seu grande coração amoroso e não por causa de algum valor presente em nós. O amor de Deus está acima de qualquer coisa que possamos conhecer. Não podemos compreender quanto ele é elevado e profundo, pois o amor de Deus, ele está sempre disposto a se derramar para agradar os seus amados. Ser plantado na graça é viver no coração do amor de Deus. É ser coberto por ele, é desfrutá-lo grandemente, é experimentar o amor de Deus somente e sempre. É crescer dia a dia em conhecimento e em fé. É confiar tudo aos cuidados de Deus e nunca duvidar de que ele usa todas as coisas para o nosso crescimento. O crescimento na graça, ele é o oposto de qualquer autodependência e a qualquer esforço próprio, seja de qualquer tipo. Crescer na graça significa pôr o nosso crescimento, bem como todas as outras coisas, nas mãos do Senhor. De uma vez por todas, é estar satisfeito com ele, com a sua proficiência, ou seja, a sua proeficiência. Ele é eficiente e também ele é sábio, de forma que não questionamos os seus métodos e os seus planos. Essa é a forma de nós crescermos na graça. Crescer na graça é crescer como as flores, ou como as crianças crescem sem preocupação ou cuidado. É crescer pelo poder da vida interior, que nada pode a não ser crescer. É crescer porque vivemos e devemos crescer. É crescer porque quem nos plantou algo que cresce e nos faz também crescer. Fomos plantados em Cristo. Por isso crescemos em nossa vida interior pela influência do seu cuidado em soprar e gerar em nós, Zoe, a vida de Deus. Crescendo por causa do cuidado do fiel jardineiro, do calor do sol, do alívio de suas chuvas de graça. Por isso, o que devemos fazer? Devemos nos assegurar de que estamos crescendo na graça de Deus e não no nosso próprio esforço, que é cansativo só de se pensar a respeito.
Assegure-se de que você está plantado na graça e então permita que Deus desenvolva você o seu próprio estilo, segundo os seus próprios métodos. Coloque-se sob a luz do sol da sua presença e deixe que a chuva celestial desça sobre você. O jardineiro é habilidoso e ele nunca falha. Amanhã nós vamos continuar falando como podemos crescer na graça. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a costa da manhã. Não esqueça, nós precisamos crescer na graça. E para crescer, nós precisamos querer crescer. Chega de que criancice. Vamos crescer.